Agora vamos lá, vamos continuar pensando na gente, né? Se a gente entender o quanto a gente é valioso e a gente aprender realmente a se cuidar, a gente tem a medida certinha para cuidar do próximo. Quando a gente não está bem, a gente não consegue ser bom para o próximo, né? Já diz a Bíblia, a mulher sábia edifica a casa e a mulher sábia é aquela que realmente se cuida. Então tem uma dica agora de um autocuidado muito interessante, cuidar do lado psicológico. É uma forma de amor próprio e com as pessoas que estão à nossa volta, tá? A psicóloga especialista em traumas vai falar sobre como isso pode afetar a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. E ela também conta como é que a gente lida com essas questões emocionais. Presta atenção, porque o papo é bom e pode te ajudar muito. Aqui, ó. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, pessoal de casa. Falar de trauma é falar de algo que existe na vida. O trauma ele faz parte da vida porque o trauma é o encontro com uma situação inesperada, desafiadora, que nos causa uma ativação emocional, que nos causa algum tipo de emoção e que muitas vezes não vamos ter recursos para lidar com ela. Então, só pensando nessa definição, a gente entende que o trauma está presente na vida de todos nós. Quando falamos em trauma, nós pensamos muito nos traumas de choque, na violência, na negligência, no abuso. Mas quando a gente pega essa definição de que o trauma é uma situação inesperada, que causa uma emoção, a gente entende que situações do cotidiano, adoecimento nosso e das pessoas que amamos, rupturas de relacionamento, perdas, lutos, frustrações, situações que nos causam sentimentos como culpa, vergonha e medo, e todas essas situações fazem parte da vida de todos nós, são situações que podem gerar trauma. Então, os traumas, eles nascem do encontro com essas situações, quando existe uma elevação emocional, isso causa uma carga no nosso sistema nervoso, e essa carga não encontra caminhos de descarga. O corpo, depois da emoção, não volta para o equilíbrio. Então, esse movimento incompleto de ativou a emoção e não descarregou completamente, faz com que o cérebro fique recebendo a informação de que o perigo não passou. Então é como se a partir dali a pessoa começasse a olhar para o mundo pelas lentes do perigo, sempre pelas lentes de que preciso me defender, me proteger. Isso é o trauma, é um processo incompleto do nosso sistema nervoso a partir de uma situação desafiadora. Para lidar com os traumas, é preciso entender qual o impacto dele nas diferentes áreas da vida. Porque o trauma pode ter impactos na dimensão relacional, em como eu me relaciono com as outras pessoas, com o meu trabalho, com as minhas tarefas, com o meu corpo, com as minhas emoções. Ele pode ter impactos na saúde, na qualidade de sono, no padrão alimentar e até nos processos de adoecimento. Então, lidar com o trauma, a primeira coisa é identificar que impactos o trauma causou na vida da pessoa. Então, se esse trauma foi um trauma de choque, né? Um acidente, uma negligência, uma violência, que altera o padrão de sono, que causa insônia, que causa hipervigilância, a pessoa está sempre assustada, que causa o que a gente chama de flashbacks, né? Aquelas memórias da situação traumática voltam e ativam o sistema nervoso novamente dessa pessoa. Aí é importante buscar um atendimento. Aí o atendimento vai ser multidisciplinar. É importante ter a psicoterapia, muitas vezes o acompanhamento médico junto. O trauma, ele, como envolve várias dimensões nossas, é muito importante que a gente inclua questões como atividades de relaxamento, atividades que melhorem o padrão de sono, o padrão alimentar, se o prejuízo já é extremo. Quando a gente avalia lidar com trauma, a gente avalia sempre que tipo de sofrimento e quanto de prejuízo está causando na vida da pessoa. Se isso está elevado, buscar atendimento, buscar uma psicoterapia, buscar acompanhamento médico é o primeiro passo. Agora, quando essa identificação é mais sutil, pode ser que esse sintoma que eu vejo seja relacionado a trauma ou não. Processos de autoconhecimento dos mais diversos vão ajudar. Atividades de relaxamento, atividades que busquem relaxamento físico, porque o trauma é um evento psicofísico, que fica marcado no corpo também. Então, atividades de relaxamento, atividades que levem para o movimento, são sempre bem-vindas quando a gente fala
em lidar com traumas. E a terceira dica é um trabalho importante de estabelecimento de limites. Conhecer as suas necessidades, as suas vontades, os seus limites. Saber quando é preciso dizer sim e quando é preciso dizer não.